A segunda mesa também será apresentada pelo Publish Her. Terá novamente a Thalita como mediadora, então ela já pode ficar aqui em cima comigo. E eu convido Flávia Bravin, que é que preside o Publish Her aqui no Brasil. Karine Pança, presidente da IPA. Ana Lima, editora da Rocco. Roberta Machado, do Grupo Editorial Record. Eu peço que aplaudam as nossas convidadas, por favor. Camila Perlingeiro, da Mapalab. Lisandra Magon, da editora Jandaíra. Paula Carvalho, da Tinta da China, aqui no Brasil. E a mediação será de Thalita Facchini novamente. Muito bom ver vocês aqui, poder conversar com vocês nessa continuação dessa mesa com a Budur e saber do papel de cada uma de vocês aqui. Eu acho que a ideia aqui é mais ser uma conversa mesmo, sabe? Para a gente poder até usar o público e as experiências do público também, para a gente poder, quem sabe, tirar novas ideias e tirar novas experiências. Mas, primeiro, eu queria pedir para vocês se apresentarem bem rapidinho e falar como que vocês chegaram nesse papel de liderança nos lugares de vocês e como foi, e os seus papéis, os seus cargos. Se apresentem para o público rapidamente. Podemos começar de lá? Pode ser? Eu te emprestei o microfone. Tá ligado? Tá. Sim. Bom dia. Obrigada a todas as queridas editoras que me convidaram. Meu nome é Lisandra Magon de Almeida. Eu sou dona da editora Jandaíra, que é uma editora que tem 9 anos. Eu trabalho no mercado editorial desde 2001. Desde 2000, na verdade. Eu sou formada em jornalismo, e aí, quando eu entrei na ECA, na USP, e vi que existia um curso de editoração, eu falei, meu Deus, por que eu não soube disso antes? Mas aí fiz jornalismo, continuei nessa pegada, mas sempre muito próxima e querendo muito estar nesse lugar, mas eu acho que ainda, eu me formei em 92. Nesse momento, a gente ainda não via essa perspectiva de trabalhar no mercado editorial, ou mesmo de abrir uma editora. É engraçado, porque eu namorava um cineasta que abriu uma produtora de cinema, que virou uma grande produtora de cinema, e eu não via nenhuma possibilidade de eu abrir uma editora de livros nesse momento. Quer dizer, porque as grandes editoras eram todas de herdeiros e tinham muitos anos de existência, e não existia essa brecha. E aí foi preciso eu trabalhar 10 anos como jornalista, depois eu entrar no mercado editorial, trabalhei na Publifolha, e aí resolvi que eu queria, na verdade, produzir os livros, então abri uma empresa em 2001 para prestar serviço, tinha um sócio que era designer, eu cuidava do conteúdo, eu sempre trabalhei com tradução também, e aí a gente ficou junto 10 anos, prestando serviço, aprendendo a fazer livro de todas as maneiras, para todos os tipos de editoras, de didáticos, era um birô. E aí a gente separou a sociedade, e eu falei, bom, agora eu acho que eu estou pronta para encarar isso, e aí começaram as novas tecnologias, novos tipos de produção, né, de digital, de outras perspectivas, outros tipos de tecnologias que facilitaram bem. E esse movimento todo de mulheres também, né? A gente começou em 2014 e logo em seguida veio o Leia Mulheres, que foi super importante. E aí nossa linha editorial desde o início foi muito focada nas questões da mulher. E a nossa maioria é só de autoras novas, autoras brasileiras, e discussões muito quentes do nosso dia a dia, né? Hoje a gente tem no catálogo antirracismo, várias questões que estão aí sendo discutidas no tempo todo. Então, foi uma trajetória dentro daquela nossa famosa síndrome da impostora, que faz a gente também demorar bastante para se convencer da nossa própria capacidade, né?
Mas aí agora, enfim, estamos aí e acho que ainda temos muitas provocações para fazer nesse mercado. Camila. Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Bom, vou falar rápido, que eu sei que nós somos muitos. Então, vamos lá. Essa é só uma apresentação, a gente vai conversar muito ainda. Eu entrei no mercado editorial em 2001 e foi engraçado. Eu já vinha falando com a Marta Ribas, que na época tinha uma editora pequena chamada Casa da Palavra. Eu morava nos Estados Unidos, eu estava fazendo um mestrado e meu objetivo era abrir uma editora. Em 2000, o meu pai foi lá ver a minha formatura e falou: eu preciso que você volte para casa, eu queria que você assumisse a editora. E foi engraçado a Liz falar dessa coisa de herdeiro, porque é isso, eu queria abrir uma editora, mas eu era uma menina de 25 anos que recebia uma editora especializada em livros de arte. Minha família tem galerias de arte, meu pai foi o primeiro editor de livros de arte no Brasil na década de 70, e eu herdei uma pequena editora que estava um pouco desativada, um pouco com muitas oportunidades, e eu precisava tirar aquilo. Então assim, eu voltei para o Brasil, peguei uma editora, foi um período conturbado e, ao mesmo tempo, desafiador. E eu era uma garota ousada, né? Então, eu fui assim de cabeça. E a minha sorte é que, muito rapidamente, eu conheci a Marta Ribas. A Marta estava querendo formar um movimento de editoras, né, de pequenas editoras. Começou no Rio e rapidamente a gente expandiu isso para São Paulo e depois para o resto do Brasil. E a gente se juntou um pouco organicamente. E aí, hoje, olhando para trás, é muito engraçado, porque o grupo que fez o maior movimento, que liderou o movimento, que brigava, porque no começo foi uma briga muito grande, foi uma briga com livraria, foi uma briga com editoras maiores, foi uma briga com, enfim, instituições, foi um período conturbado. Nós éramos todas mulheres com menos de 30 anos. Nós éramos um grupo de umas 5 ou 6, e nós éramos muito jovens e atrevidas, né? Então, foram momentos assim de muita vitória e também de muito choro, porque foi difícil, porque a gente estava brigando por um espaço que ele era majoritariamente dominado por homens. E dominado por editoras que também são empresas familiares, né? Então, a minha trajetória começou daí. Hoje, né, 20 e poucos anos se passaram, sou uma mulher de 50 anos, eu continuo muito nessa luta de continuar militando pela independência, pela bibliodiversidade. Eu e a Liz, né, trabalhamos juntas, junto com a Raquel, que está na plateia, mas outras tantas mulheres nessa associação e nessa luta mesmo independente. Pois é, na verdade, é que eu achei que a Libre é para depois, né? Eu acho que é para depois, mas é isso. Virou um grande movimento que perdura há 25 anos, e é isso. Oi, meu nome é Ana Lima, vou ser bem rápida, juro. Hoje em dia eu sou editora executiva na Rocco, eu cuido tanto do catálogo adulto quanto infantil, tanto de ficção quanto de não ficção, né? Tipo assim, estou acima de tudo. E antes disso eu trabalhei 18 anos na Record, com muitas mulheres, o que acho que foi muito importante para a minha formação, fez toda a diferença, sem dúvida nenhuma. E eu entrei no mercado também em 2001, engraçado, né? Antes disso, eu fiquei 5 anos em livraria, o que eu acho que também fez muita diferença para a bagagem que eu tenho hoje, porque conhecer o leitor na livraria e conhecer o leitor como a gente conhece hoje, em mídia social, é bem diferente. Então, acho que isso também foi bem bacana. E, enquanto eu estava na Record, foi ótimo que, em 2018, de 17 para 18, a gente resgatou a Rosa dos Tempos, né?
que está aí, continua publicando. Foi uma das primeiras editoras feministas, assim, de verdade, né, no Brasil, com a Rosemary Muraro. E aí depois eu falo mais um pouco sobre o que eu estou fazendo agora, enfim, a trajetória está aí. Eu também vim da comunicação, eu sou publicitária e jornalista, e acabei trabalhando com o livro um pouco por acaso, mas, enfim, me encontrei mesmo nisso. E gosto bastante. Hoje em dia, o meu foco, apesar de eu estar um pouco mais distante de criança e juvenil, eu continuo cuidando desses catálogos, mas o meu principal, assim, goal da vida continua sendo formação de leitura. Ainda acho que isso é o mais importante, principalmente no Brasil. É a base, a gente tem que trabalhar sempre, nunca pode esquecer, né? Então, apesar de hoje estou um pouquinho com o pé no adulto, mas eu estou o tempo inteiro prestando atenção no infantil. Bom, Flávia, se você me permite, eu vou deixar você por último, porque eu acredito que a gente já emenda no Publish Her Brasil. Pode ser? Então, pulou. Karine. Foi rápido, pulou. Bom, eu sou Karine. Eu comecei muito cedo, saindo da escola, numa brincadeira de vamos começar a traduzir aqui uns livros, vamos começar a usar o investimento que eu fiz no seu inglês para a gente fazer outras coisas. São palavras do meu pai. Comecei trabalhando com ele, depois fundei a minha editora também junto com ele. Foi no ano de 2000 isso. Então, a Girassol hoje já tem 23 anos. Nesse período, eu fui presidente da CBL e hoje eu estou como presidente da IPA, depois da Budur. E, assim, sempre observando as mulheres no mercado, sempre observando o que a gente pode fazer de melhor, e agora com esse mecanismo que a gente chama de Publish Her, que nos dá mais força, mais vontade de fazer realmente a diferença no mercado com as mulheres aqui no Brasil. É isso. Roberta, acho que o Grupo Editorial Record também já é uma referência quando a gente pensa em mulheres em liderança aqui, em grandes grupos aqui no Brasil, né? Por favor. Meu nome é Roberta Machado, eu sou vice-presidente do Grupo Record e eu represento a terceira geração dos Machados na editora. É um grupo grande, que já tem 80 anos, mas dos 80 anos, 73 anos foi com homens na sua liderança. Então, agora, nesses últimos 7 anos, depois do falecimento do meu pai, todas as sócias são mulheres. E, então, estou nessa fase interessante de transformar o estilo de liderança da Record, porque foram 2 homens muito centralizadores, muito, enfim, com estilo bem masculino de gestão, tanto da forma positiva de pensar isso, mas também na forma negativa. E, então, nos últimos anos, eu, minha irmã e minha tia temos feito esse trabalho de trazer mais diversidade, não só na parte do que publicar, mas também na forma de liderar, de como organizar a empresa gerencialmente de uma forma um pouco mais feminina. Mas é isso. Paula? Eu sou a Paula, obrigada pelo convite também. Eu, na verdade, fiz jornalismo, depois eu fiz história, ia seguir carreira acadêmica. E aí, mas aí, em 2017, comecei a trabalhar com preparação de texto, revisão de texto. E aí, em 2019, o Paulo Werneck, que é o diretor da Associação 451, me chamou para ser editora na revista 451, que é uma das revistas literárias mais importantes do país. Eu fiquei lá por 3 anos e meio. Aí, depois, a 451... recebeu de doação uma editora, a Tinta da China Brasil, que é um selo de uma casa editorial portuguesa, muito importante. Aí eu estava interessada mais em saber como é que é esse outro lado, né, de publicar livros, não só de fazer resenhas e enfim, de trabalhar com jornalismo de livros. E aí eu estou lá, já vai fazer quase um ano. E eu também trabalho no podcast da 451, o 451 MHz. E, enfim, acho que depois a gente fala mais sobre. Então, Flávia, além da sua apresentação, eu já vou fazer a primeira pergunta
para você dar um contexto para a gente sobre o Publish Her aqui no Brasil e falar um pouco também sobre o primeiro encontro que a gente teve na Bienal de São Paulo, né, há 2 anos. Conta para a gente como é que foi esse start por aqui. Para começar, né, Thalita, é tão interessante que você pede para a gente se apresentar e a gente sempre traz histórias, né? Já vem tudo, né? E o poder da história, a gente reflete sobre a história. Então, assim, é na primeira frase que você vê o poder que é o Publish Her, né? Da gente compartilhar histórias, da gente refletir juntas. A minha é um pouco diferente, eu sou formada em administração, acho que poucas pessoas do mercado editorial vêm de uma carreira de business. Mas a Budur falou, a gente também teve aqui a questão do acaso, né? Então, eu fui estudar administração, mas sempre tive educação, conteúdo na veia, né? De ser aquela aluna nota 10, filha de professores, fiz mestrado, fiz doutorado. E aí, um dia, era época que tudo era analógico, tinha um cartaz de um estágio que era para ser editor trainee de livros de administração. E eu lembro que eu pensei, deve ser maravilhoso você trabalhar com conteúdo, compartilhar conhecimento. Deixei ainda impresso e fui trabalhar, comecei como editora por acaso, né? Mas não é por acaso, né? Algo que está ali, que é quando aquela oportunidade vem, você mergulha nela. Eu acho que é muito parecido com o Publish Hers, né? Você está acompanhando, você vê algo incrível, que são mulheres juntas, trocando experiências, se ajudando. Eu acho que esse evento aqui é de uma generosidade ímpar, né? Porque é pura doação, né? Doação de conhecimento, de mentoria, de reflexões. E da mesma forma que eu acho que a escolha da carreira é aquilo que tem dentro da gente, que as coisas se juntam e fazem muito sentido. A gente começou no Brasil, Karine me ajuda, minha memória não é das melhores, mas eu simplesmente acompanhava, né, o movimento maravilhoso, as fotos, as discussões. A gente ia ter a Bienal em São Paulo, e a gente tem um espaço muito gostoso na Paulista, que eu falei, quiser fazer eventos, a gente tem aqui. E um dia eu mandei um WhatsApp para a Karine, por que a gente não faz algo, né? Teremos Budur aqui no Brasil, né? Por que a gente não convida para uma palestra? E foi, acho que, essa pequena chama, né, de vontade de fazer acontecer. No mesmo minuto, Karine mandou um WhatsApp para a Budur e a gente começou a chamar. E a gente lotou uma sala, né, de pessoas compartilhando histórias. E foi incrível, assim como nada planejado, né? Foi uma conversa que nem a gente estava. E eu lembro até hoje de histórias da Cortez. Até hoje eu me sinto super à vontade, né, de escrever para qualquer das mulheres e fazer um convite para dar um exemplo da força que a gente tem. Acho que mês passado escrevi para a Roberta e falei, vem aqui compartilhar a sua história. E as pessoas do nosso editorial, né, porque a gente tem 3 áreas na Saber que eu cuido, que eu sou head. Uma é a parte de didáticos, temos algumas representantes aqui, uma nova geração feminina aqui no cantinho. A parte de universitário, livros de negócios e o Red Balloon para ensino de inglês. Roberta foi lá super informal e as histórias que ela contou até hoje reverberam, sabe? Acho que é tão poderoso esse movimento e é muito da nossa iniciativa, né? Da gente chamando, da gente continuar. Então, acho que é um pouquinho do porquê, de como começou, foi só o quanto é gostoso e poderoso a gente estar junto, contar histórias e boas práticas. Essa ação que você falou da Roberta ir para lá e falar, conversar com as pessoas, já faz parte de uma próxima pergunta que eu queria fazer para vocês. Que ações que vocês já fizeram nos negócios de vocês para poder empoderar mulheres, ou algum projeto que chamou a atenção de vocês, talvez em outra área, que vocês talvez pensem em aplicar na empresa de vocês? Quem pegar primeiro pode falar, eu vou deixar assim. Bom, eu acho que esse movimento todo das mulheres tem sido uma coisa muito poderosa, né? Em 2000, quando as minhas 2 primeiras chefes foram mulheres, eu arrumei 2 empregos ao mesmo tempo. De manhã eu trabalhava na TV dos Trabalhadores e era assessora de imprensa de um programa super revolucionário que falava, tinha pautas do tipo quanto custa matar um sindicalista na Amazônia, e à tarde eu trabalhava na Gazeta Mercantil. Então, minha vida sempre foi de extremos, assim. Eu trabalhei em jornalismo de negócios, recentemente era editora da revista do MIT no Brasil. Então, assim, sempre mantive esse pé nesses extremos, porque eu sempre fui super de esquerda, mas, ao mesmo tempo, queria saber o que o outro lado estava pensando, assim, como boa jornalista.
Então, assim, minha chefe na Gazeta Mercantil era a Rosa Dalcin, que era esposa do Maílson da Nóbrega, que tinha acabado de sair do Ministério da Fazenda, e a minha chefe na TV dos Trabalhadores era a Dulce Maria Pereira, que era suplente do Suplicy no Senado, uma mulher negra que fez cinema com Antonioni na Itália, assim. Então, acho que eu tive muitas mulheres importantes na minha vida, desde o início da minha carreira, e em todas as áreas pelas quais eu passei. Em 2016, eu fui selecionada para fazer o curso 10.000 Mulheres, que era um curso da AGV, em parceria com o banco Goldman Sachs. E eram 50 mulheres escolhidas por ano para fazer um curso de 4 meses na AGV, intensivo de gestão e tal, e com negócios sempre com mulheres empreendedoras e tal, e mulheres que vieram do Brasil todo. Então, esse acho que foi um momento super importante de entender as coisas, né, com mais profundidade, como negócio mesmo, de além só dessa parte que a gente tem tão forte de querer fazer, e de querer criar, e de querer trabalhar com conteúdo e tal, mas também sistematizando um pouco mais essa área, né, de gestão, de entender a parte de gestão de pessoas, que acho que é a mais importante e a mais difícil. E aí, acho que disso e dessa diversidade que eu já vi ali, da diversidade que eu vinha trazendo no catálogo, eu também coloquei que a gente tinha que ter a equipe mais diversa possível, assim. Então, acho que isso é o que a gente trabalha, e de entender que não é só uma questão de selecionar pessoas, mas que, às vezes, você tem que, para realmente incluir, você tem que pegar uma pessoa e trabalhar e pôr ali, e esquecer do resultado por um tempo, assim, no sentido de que é só assim que a gente vai vencer também, pouco a pouco, as dificuldades e as desigualdades do Brasil, né? Eu tenho uma funcionária trans que está comigo há 4 anos e que entrou sem saber nada, tinha um pouco de noção da questão administrativa, mas hoje ela cuida de todo o meu financeiro. Então, acompanhar esse crescimento e ver, né, o que ela conseguiu aprender durante esse tempo todo, porque ela é uma pessoa super inteligente e que nunca tinha tido essa oportunidade, é muito legal. E aí, acho que o que a gente tem de forte mesmo é essa diversidade dentro da equipe, porque tem realmente de tudo. Eu sou a única padrãozinho lá, que é só você que é padrão. Mas é isso. É engraçado, porque assim, a minha vida é cercada de mulheres. Assim, sabe, eu venho de um matriarcado, são muitas mulheres na família, são poucos homens. E eu sempre trabalhei com muitas mulheres. Tanto quando eu comecei minha carreira na publicidade, quando eu morei nos Estados Unidos, eu trabalhei em departamentos de editora de grandes museus. Morava em Nova York nessa época. Foi onde eu estagiei majoritariamente. E todas as minhas chefes eram mulheres. As curadoras eram mulheres. Quando eu voltei para o Brasil, meu chefe era um homem, mas o meu chefe era o meu pai. O que é bom e ruim. Acho que a Roberta vai poder falar. É um campo minado, assim, às vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu não era uma funcionária qualquer. A gente tem voz, né? Nós somos... Aí, no escritório, são vários homens, e eu e a minha irmã, mulheres, e nenhuma de nós é particularmente doce ou submissa. Então, normalmente, como a gente fala alto, normalmente, quando a gente fala, é o que a decisão está tomada. Na Mapalab, eu tenho 2 sócias, e elas são mulheres, e a gente trabalha majoritariamente com autoras mulheres, a gente trabalha com fornecedoras mulheres, a gente tem poucos homens. Embora nós sejamos ainda uma editora de projeto e a gente vai fazer 4 anos ainda, a gente realmente é muito cercada dessa energia feminina. E então é uma coisa quase que orgânica, e talvez a gente ou então privilegie mesmo mulheres, mas de uma forma, acho que inconsciente. Acho que talvez por causa desse passado. E eu e a Liz, esse ano a gente se deparou com uma coisa engraçada. A gente já fez algumas curadorias juntas para a Primavera dos Livros, que é uma feira de editores independentes. E, dessa vez, a gente fez essa curadoria. Quando a gente terminou, que a gente olhou, a Raquel
chegou e falou assim, gente, não sei se vocês perceberam, mas não tem um homem em nenhuma mesa. Não tinha nenhum. Viés inconsciente. Nenhum. E aí eu falei, gente, não pode. Acho que a gente vai ter que salpicar uns homens aqui. Vamos botar uma cota de homens para poder não ficar uma coisa tão... Então, eu acho que... E tem uma coisa que é isso, acho que vem se falando muito de mulheres e publicando muitas mulheres e eu acho que eu venho muito cercada mesmo, sabe, dessa energia. E quando você ainda não é um grande conglomerado, que você é uma editora pequena, independente, você precisa fazer menos concessões. Então, a gente escolhe o que a gente quer fazer, entendeu? E hoje, na verdade, a gente também tem um monte de mulheres aqui e poucos homens, né? Foi exatamente o que eu falei. Exatamente o gancho que eu ia pegar. É importante que eles ouçam Eu também. acho muito importante, eu acho que a gente já está fazendo esse movimento de uma ajudar a outra, de indicar, né? Eu já tenho bastante tempo que eu privilegio mesmo mais contratar mulher do que homem, porque eu acho que já tem muito homem contratado e famoso, né? E lido, etc. Então, eu acho que tem muita mulher ainda para ser descoberta, mas eu acho que o desafio que a gente tem agora, acho que a gente tem feito isso muito bem, mas o desafio que a gente tem agora é fazer com que os homens leiam as mulheres, porque eles não leem, né? E fazer com que os homens participem das pautas que são importantes para as mulheres, porque essas pautas são importantes para eles também, né? Eles são maridos, pais, tios, irmãos, filhos. Não tem, só tem um homem aqui, eu acho que dois. Dois, exatamente, assim. Sabe? Muito pouquinho, gente. Então, assim, é muito importante o movimento que a gente fez até agora e que já tem um tempo, né? Daqui a pouco, assim, eu, pelo menos, acho que quando eu me toquei, assim, meu Deus, isso, a gente precisa fazer algo quanto a isso, tem que ler mais mulheres, eu realmente botei como uma meta, assim, para mim. Eu, não sendo trabalho, eu vou ler só por prazer mulher, desde 2015, já vai fazer 10 anos. Mas e os homens lendo mulheres, né? E os homens participando dessas discussões aqui? Porque não dá para eliminar eles do mundo, igual vocês eliminaram da mesa, depois botam um em cada mesa. Não dá para fazer isso. Então, assim, eles no fim, eles continuam no topo de muita coisa. Então, assim, por acaso, eu lembrei agora daquela cena, acredito que todo mundo tenha visto aqui o filme da Barbie, tem uma hora que o Ken chega para um cara e fala, então é assim, vocês não mandam em tudo, tal. O cara fala, não, a gente continua mandando, mas a gente disfarça melhor. E eu acho que é essa a realidade que a gente está vivendo agora, assim. Continua tendo muito homem, os homens mandam e disfarçam melhor. Mais né, não é esse o nosso objetivo, eu acho que a gente tem que trazer os homens para as discussões. Porque eu, por exemplo, sou mãe de um homem, que ele já tem 23 anos, quase a idade do filho da Budu, e é muito difícil, né, você chegar num momento e falar assim, olha, eu sei que parece que é tudo do homem, né, que o mundo é do homem, que você tem tudo, mas não, temos que dividir as coisas, você tem que participar. Então, eu acho que, então, agora meu novo objetivo do que eu ainda não fiz vai ser esse, como trazer os homens para essas pautas todas que a gente está discutindo aqui, né? Porque é ótimo que a gente tenha encontros, que a gente possa ouvir histórias de mulheres, isso é muito empoderador, muito importante, muita referência, porque estamos num ponto em que a gente já fez muita coisa e tem outras mulheres que ainda não fizeram e que têm vontade de fazer e que podem fazer, mas acho que é desafiador trazer os homens para essa discussão. A Flávia tinha sugerido da gente querer sair dessa discussão com uma lista de ação, né? Isso. Essa daí seria já ótima para colocar no topo. E aqui, pensando em ações, né, a gente tem, de novo, um contexto diferente. A hora que você pega a Cogna, que eu trabalho, somos em 24 mil colaboradores. O time da Saber, 800 pessoas. E a gente entendeu que o primeiro passo de ação era um diagnóstico. Né? Então, o SNEL tem feito muita pesquisa para de onde partimos. Né? E a gente não está falando só de mulher, né? Estou falando mulher e negra, né? Mulher e com deficiência. Né? Então, a hora que a gente coloca todas as questões de diversidade, a gente saber o ponto de partida e do ponto de partida onde que eu quero chegar faz muita diferença. Então, a gente vai ter, acho que até a mesa à tarde de ESG, vem a Marina, que trabalha na área de ESG da Cogna, da qual a Saber faz parte, e a gente nos colocou metas, né? Então, eu sei de onde eu estou partindo e eu quero chegar em equidade. Então, eu quero ter uma empresa que 50% são mulheres e a outra metade é homem.
E a gente colocou uma outra meta, né? Então, eu estou falando do total de colaboradores, só que, como a Budor disse, não é só o total de colaboradores, eu quero olhar a liderança. Então, eu também quero equidade na liderança. Então, a gente se colocou prazo até 2025, e aí a gente foi para o terceiro passo, que são ações concretas. Eu vou aqui olhar para a Érica, que está ali no cantinho, que, por exemplo, a gente precisa acelerar. Eu não posso esperar 5, 10, 15 anos para a pessoa percorrer e chegar na liderança. Então, a gente fez um programa de trainee de mulheres negras, porque a gente endereça a questão do gênero e a questão, né, aqui da raça, formando pessoas que já vão direto para a liderança. Então, a Érica, junto com 13, é isso? Outras mulheres, é um programa de 1 ano e meio, para a hora que ela tem mentoria, que é muito importante, ela conhece melhor a empresa. A Érica trabalha na nossa parte de educação, de soluções para o público, né? Porque a gente tem PNLD e soluções educacionais, e a gente precisa acelerar. Tá? Então, acho que a gente tem muita ação de onde que a gente, de fato, precisa de alguns atalhos. Não dá para esperar o tempo, porque a gente precisa de urgência para as ações. Com certeza. E, Karine, como é para você na sua editora? Bom, na minha editora é só mulher. Tipo, tem um homem, são 25 colaboradores, 2 homens. Só. Então, a gente precisa atingir a equidade, sim. Mas... ao contrário. Ao contrário. Mas no mundo, o que a gente vê hoje é muita pesquisa, então se fala muito de diversidade e inclusão, né? Então, a pesquisa ela é muito importante para você realmente, foi como a Flávia disse, estabelecer quais são os objetivos e onde você quer chegar. E eu acho que talvez esse seja também um desafio que a gente tem dentro da nossa comunidade, né? Como a Budor chamou, de realmente diagnosticar esse mercado e colocar as empresas trabalhando com urgência para isso. Então, eu vejo dessa forma, que é essa maneira que a gente consegue estabelecer ações, né? E trazer também os homens para essa discussão. Super concordo com você, eu também tenho um menino de 20 anos, ele de vez em quando fala, feminismo é mimimi, eu falo, vem aqui, moleque, né? Vem aqui, vamos conversar. Então, você precisa colocar na cabeça de toda uma população o que é ser igual, o que é respeitar o outro, né? Não é só para a mulher, é para ambas as partes. Na Record, quero saber os bastidores também. Não, na Record a gente tem bastante mulher, mas a gente não tem a equidade ainda nos cargos de gestão, então a gente precisa caminhar para isso. Mas eu acho que o importante é que hoje a gente está atento, a gente reconhece que é uma questão, que é uma falha, mas estamos em transformação. Temos já 2 funcionários, uma mulher trans e um homem trans. Então, já temos feito processos seletivos exclusivos para determinado gênero. Então, acho que a Record tem caminhado muito nesse sentido, mas ainda é preciso, sim. E acho que uma coisa que é importante falar também, eu acho que também é muito rico e importante a diversidade, não só de gênero, mas também de onde vêm essas mulheres, né? Quer dizer, você não priorizar as super universidades. Então, assim, é importante ter um diploma de uma universidade top? Mas é muito importante também trazer alguém sem diploma de universidade, porque 90% da população brasileira não tem. Então, a gente precisa dessa representatividade também e acolher, então, essas pessoas, então, todo tipo de diversidade. E outra coisa que eu queria colocar também é que não adianta também você ter essas pessoas, você contratar, também se você não escutar, porque se elas não tiverem as ideias acolhidas e ouvidas, não adianta nada, né? Então, eu acho que trabalhar com o empoderamento dessas, não só das mulheres, mas de todas essas, enfim, da diversidade que a gente contrata, também é importante. Então, esse estilo de gerenciamento de ouvir que é fundamental. Então, da mulher líder ouvir também. Tem muita mulher líder que não ouve nada.
Então, assim, que é muito fechada, que é mais fechada que homem. Tem muito homem líder maravilhoso que ouve as ideias, acolhe as ideias e coloca muitos projetos lá. Então, acho que trabalhar com esse tipo de escuta, colocar as pessoas dentro de comitês, não ter uma estrutura muito verticalizada, também, talvez, é tão importante quanto. Né? Com certeza. E na 451, Paula? Importante dizer, né, eu não sou dona da 451, né, eu presto serviço, sou uma funcionária, mas, enfim, na 451 eu sempre me senti acolhida, assim, nas minhas ideias, né, o Paulo sempre quis muito que eu colocasse o meu ponto de vista na revista, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Era muito comum ter mais homens escrevendo resenhas, livros de homens também. A bibliodiversidade também, às vezes, pecava um pouco. E aí eu acho que ele teve bastante confiança em mim, e aí eu acabei ajudando a diversificar o próprio catálogo de pautas da revista, vamos dizer assim. Mas não era com uma intenção muito clara, era porque é o meu ponto de vista mesmo, assim. Então, era o que me interessava, era o que eu achava importante. Por um lado, eu pensava também, sempre vai ter espaço para o livro de não sei quem, né? Mas esse outro aqui também é importante, que eram coisas que, às vezes, o Paulo, não por não se interessar nem nada do gênero, mas, às vezes, eram pautas que ele não conhecia, por exemplo. Então, sei lá, vamos trazer um pouco mais de literatura palestina, por exemplo, que ele não conhecia muito, que é uma coisa que me interessa, né? Autoras de feminismo negro, então, enfim, e também diversificar, procurar outros tipos de colaborador que não são o que está muito no grupo restrito ali dos escritores, né? Porque acaba sendo uma bolha, né? Então a gente tem que ampliar isso, às vezes quebrar, sair, enfim. Então, quando eu entrei, para mim esse foi o maior desafio, porque eu não era do mercado literário, eu estava fora do jornalismo já fazia uns 10 anos. Então, eu também fui pesquisar, fui procurar. Eu também escrevi sobre livros que me interessavam. As entrevistas que eu fiz eram com pessoas que me interessavam. Eu acho que eu entrevistei poucos homens brancos. Assim, eu demorei para entrevistar um homem branco. Mas era porque o que me interessavam eram esses outros pontos de vista. E na 451 também, que é uma coisa muito interessante, é que a equipe é majoritariamente feita de mulheres. Acho que agora cresceu bastante, né? Porque agora tem editora, tem a Feira do Livro, que exige muito mais gente. Acho que agora a gente está com 3 homens na equipe, mas temos os 2 homens na chefia, que é o Paulo Werneck e o Humberto Werneck, mas ali temos 2 editores homens e um homem no comercial, que é o Leandro. O resto é uma equipe de um pouco mais de 20 pessoas, é toda feita por mulheres. De uns anos para cá, de um ano para cá, né, 1 ano e meio, tem uma política assim, de tentar também diversificar essa equipe, né, porque é uma equipe pequena, então como é que a gente traz essa diversidade, né, não só em termos de gênero, mas também de orientação sexual, racial, aí o lugar também de onde essas pessoas vêm, né, não só de grandes universidades ou do centro de São Paulo, ali naquele centro expandido. Então, porque esse olhar mais periférico também, entre aspas, é muito importante também trazer para a revista, para a editora, e traz sempre novas discussões, né, porque a gente acaba descobrindo de novo outros pontos de vista. E na editora, a gente ainda tem um catálogo. São muitos homens autores ainda, então a gente também está com essa tentativa de diversificar, trazer mais mulheres, pessoas negras também, porque é um catálogo também muito branco. E também tem uma questão do etarismo também, que a gente conversou com o Paulo também. Ele gosta também de chamar pessoas mais velhas, que já têm uma experiência no mercado, mas que às vezes estão sendo deixadas de lado justamente por causa da idade, né? E lá na revista, na editora, quando a gente chama essas pessoas, a gente tem também uma qualidade muito boa, assim, né? Porque elas já têm muita experiência e estão com vontade de fazer as coisas.
E tem uma outra, só queria falar rapidamente de uma outra ação que a Feira do Livro apoiou, né? Não foi o Paulo que fez, mas que eu participei junto com a Giovana Madalosso e a Natália Timmerman, a Esmeralda Ribeiro, enfim, várias mulheres, que era um projeto que acabou virando um movimento, que é um grande dia para as escritoras, que eu esqueci de trazer o livro, porque eu sou péssima de autopromoção aqui, como sempre, mas, enfim, a gente fez um livro que eram fotos que a gente queria marcar na Feira do Livro do ano passado, né? Um encontro das escritoras, qualquer escritora, levando o seu livro. A gente fez uma foto linda no estádio do Pacaembu, com 420 escritoras. Foram 420 escritoras, só em São Paulo. Aí, no Brasil inteiro, a gente está com mais de 2.302 escritoras identificadas nessas fotos, no Brasil inteiro e fora. E temos fotos em 48 cidades e 52 fotos. A gente publicou um livro dessas fotos pela Bazar do Tempo, e é muito bonito, com depoimentos de todas as lideranças, de cada uma das cidades. A gente descobriu que tem muita mulher por aí escrevendo, tem muito talento ainda a ser descoberto, inclusive fora do eixo Rio-São Paulo, tem muita mulher escrevendo, isso também foi uma grande surpresa para a gente. Então, dá para, e a gente ainda está com outros projetos assim de dar continuidade para continuar dando essa visibilidade, ajudar, né, a dar visibilidade junto com outros movimentos, né, o Leia Mulheres, o Mulherio das Letras, né, que são movimentos aí que já são de anos e que só que acho que a gente deu uma cara, assim, acabou que as mulheres iam lá e queriam mostrar seu livro e se sentiam reconhecidas, porque, como você falou no começo da síndrome da impostora, o que quase todas ali que a gente ouvia é como elas não se sentiam escritoras, assim, a gente recebeu muitas mensagens, será que eu posso participar da foto? Porque será que eu sou escritora? Porque também é uma questão, né? O que é escritora? É alguém que publicou um livro? Porque se alguém que publicou um livro, então é muito restrito, mas tem muita mulher aí que publica em blogs, redes sociais, fanzine, se autopublica, né? Publicação no Kindle, né? Hoje em dia você tem várias outras plataformas aí que talvez o mercado não tenha o mesmo prestígio que um livro impresso. Né? Isso até mesmo na revista a gente vê, todo mundo quer sair na revista impressa. Por exemplo, não no site, porque aí as pessoas acham que no site... mas, na verdade, o site é onde as pessoas vão ser mais lidas, que é onde chega mais. Então, a gente também tem uma ideia ainda de que o papel, de que ter a coisa impressa... Porque, claro, é uma materialidade, né? Então, você sente ali o valor do seu trabalho, reconhecido. Mas, de qualquer forma, isso foi muito legal desse projeto, enfim, que virou espontaneamente um movimento. A gente tem um grupo de WhatsApp com 78 mulheres de vários lugares do Brasil também. E a gente sempre se conversa e ainda se mantém esse grupo, que eu acho muito um fenômeno também. Eu queria também abrir para perguntas para o público, caso vocês queiram, tenham alguma dúvida, algo que queiram perguntar para os nossos participantes, porque eu acho que aqui a intenção é ser mais uma conversa mesmo, para a gente compartilhar experiências. A mão levantou rápido, hein? Eu ia falar, se vocês não tiverem, eu tenho mais para fazer aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu quero só fazer um comentário. Eu sou Dani, eu tenho um selo literário que só publica obras de mulheres, um selo independente. Ele começou durante a pandemia e hoje a gente tem, quer dizer, eu tenho, porque é uma editora, 36 autoras. Eu só queria dizer que não é uma surpresa que há escritoras fora do eixo Rio-São Paulo, tá? A gente tem um negócio aqui quando falou isso. Tem muita, mas é muita. Eu recebo centenas e centenas de originais, de mulheres de todo canto. Só de Nordeste é baciada, assim. Eu tenho mais autora fora do eixo Rio-São Paulo, apesar de atuar em São Paulo, do que de lá. E eu só queria dizer isso. O microfone vai chegar. Bom dia, eu queria primeiro agradecer aí a participação de vocês, dividir um pouco desse conhecimento com a gente.
E eu sou Luciana Dignone, sou autora de ficção policial, tenho 6 livros publicados, todos protagonizados por mulheres. E como romancista, o meu grande objetivo é, mais do que escrever histórias de entretenimento policial, trazer questionamentos da sociedade contemporânea. Então, meus livros, já publiquei livros que falam sobre escravidão moderna, sobre transplante de órgãos, sobre violência contra a mulher com ataques de ácido. Agora tem um livro recém-publicado sobre alienação parental, que está participando do Prêmio Kindle de Literatura. E gostaria de saber de vocês, aí, alguém, né, se candidata a falar, qual seria um tema que vocês consideram que ainda é muito pouco falado na literatura ficcional e que precisa, com urgência, ser explorado pelos autores? Já ouvi aqui sem o microfone, que é uma pergunta difícil. Quem? Eu pergunto isso porque, como eu gosto de trazer críticas sociais, né, não só um livro de entretenimento, quando eu comecei a planejar, a escrever esse livro, né, Aquilo que Nunca Soube, que está agora recém-lançado, e que trata da alienação parental não como um ponto de vista criticando a lei, enfim, que está para ser revogada, está em discussão no Congresso, mas mais no foco do dano que uma alienação parental causa na vítima, né, que são as crianças. E eu não conseguia achar, eu leio muito livros de referência para poder planejar meus livros, e eu não conseguia achar nenhum livro de ficção sobre alienação parental. Posso até estar enganada, mas aonde eu procurei, eu não achei. E fui atrás de literatura não ficcional, né? E comecei a ler muitos artigos, e, enfim. Então, é por isso, né? Eu gosto de focar em coisas que não estão aí disponíveis. Porque é tabu, né? O tipo de coisa, ninguém vai admitir que, né, nem o pai, nem a mãe, alienação parental, como assim? Outro tabu, aborto. Todo mundo conhece alguém que já fez um aborto, a gente conhece mulheres que morreram por causa de aborto inseguro, e os livros estão falando um pouco mais, e fora aborto espontâneo. Eu publiquei um livro de não-ficção recentemente que contava uma história de aborto espontâneo. A quantidade de gente que escreveu para a autora falando: nossa, muito obrigada, eu também tive um aborto espontâneo, nunca tive coragem de falar, me sentia menos mulher por causa disso. Então, acho que tudo que é assim, né, a gente não fala sobre isso, não fala sobre tal coisa. Tem uma coisa que quando... Na ficção vai ter pouco. Pois é, na ficção é pouco. Eu me lembrei agora que a gente publicou um livro, um dos primeiros livros que a gente publicou falava sobre gravidez adolescente. E aí a gente falou assim, é super tabu, porque a menina tinha 16 anos e era uma gravidez adolescente. É um livro é um romance para jovens adultos. Ele não é um livro para adulto, ele é um livro para jovem, então piora ainda, né? E foi muito engraçado, porque a autora teve agora na Bienal, eu tenho uma filha de 13 anos, e a Vitória minha filha, chegou para ela e falou: Júlia, quando a minha mãe lançou o seu livro, eu não podia ler ele ainda, mas agora eu tenho 13 anos, será que eu já posso ler esse livro? E eu falei: assim, agora você já pode ler. Aí a Júlia falou: mas ela já pode ler? A Júlia, a própria autora. Eu falei: ela pode ler. Se ela leu o Diário de Anne Frank aos 8 anos... ela pode ler Querido Bebê aos 13, está tudo bem. E esse livro, inclusive, ele entrou no PNLD. E quando a gente resolveu inscrever, foi uma coisa do tipo: mas a gente vai inscrever esse livro no PNLD do ensino médio? Ou ele vai ser limado de cara, ou ele vai ser uma vitória gigantesca, porque a gente está falando de gravidez adolescente em livros que vão ser indicados, né, para escolas do governo. E não só ele foi, né, ele
foi aceito, a gente conseguiu emplacar ele no PNLD, como ele também teve uma alta tiragem. E eu achei que isso foi a maior vitória que a gente poderia ter nesse momento. Então, assim, a pequena contribuição que a gente deu foi sobre gravidez adolescente, e eu concordo com você, mas, ao mesmo tempo, muito difícil, né? A gente publicar assuntos tabus, é preciso coragem, né? Para lidar com as críticas, é isso. Você vai lançar um livro de ficção para falar sobre aborto, por exemplo, você já sabe que vai ser uma treta gigantesca. Então, o quanto que você consegue absorver o que vem depois desse lançamento, quando você é uma pequena editora, por exemplo, entendeu? Eu acho que hoje tem muito mais gente disposta a publicar esse tipo de coisa, né? Então, assim, e as pequenas, as independentes, são as que dão mais a cara a tapa, né? Então, por exemplo, a gente tem um livro infantil que a gente publicou em 2015, que é a história de um menino que o pai está preso. E é a história da relação desse menino com o pai encarcerado, que, tipo, não interessa porque que ele está lá, interessa que ele é o pai do menino e a relação que o menino tem e que o pai... e que ele quer ter com esse pai, né? E esse livro é de uma autora que é uma mulher que mora no Paraná, que é psicóloga, mas que, tipo, ela diz que ela é mãe em cativeiro, porque ela adotou 3 crianças, filhos de uma vizinha que estava doente, e assim que ela adotou os 3, ela ficou grávida, e depois ela teve mais um, então ela falou, daí eu vivi a minha vida sendo mãe em cativeiro. E ela tem umas expressões super fortes e super engraçadas. E ela já tinha trazido para a gente um livro que ela escreveu em 2012, quando eu nem tinha editora, e eu tive contato com esse livro, que é um livro sobre dislexia escrito em Dislexiquês. Aí eu mostrei isso para vários amigos meus, editores, e todo mundo falou, eu não posso publicar um livro todo errado. Aí, quando eu abri a editora, falou, pô, eu posso publicar um livro todo errado, então eu vou publicar um livro escrito em Dislexiquês, que é um livro que todo mundo que é disléxico e lê, ama, porque fala, é assim que a minha cabeça funciona, e ela é disléxica e escreveu assim. E ela também escreveu esse outro infantil, que é a história do menino, e que a gente vendia ridiculamente, né? Porque, imagina, você vai na feira, leva lá, vem a mãe fofa, ai, que livrinho você quer mostrar para o meu filho? Ah, esse aqui é a história do menino que o pai está preso. Ah, tá, obrigada. E vai embora. Mas aí a gente conseguiu vender 25 mil exemplares para o Ministério da Justiça, e hoje é um dos únicos livros infantis que participa do programa de remissão de pena. E a gente recebe cartas e cartas de homens que ficam... A gente mandou para o Homicida, ele postou o livro dizendo que estava chorando por causa do livro e tal. Enfim, é um livro super sensível e super... que, no fundo, claro, que também não é para criança, né? Porque a gente também sabe que esses livros têm várias leituras, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a gente está aí e acho que as mulheres têm mais sensibilidade para lidar com esses temas, né? E para ver, porque são coisas que afetam a gente, né? Diretamente. Essa autora quis fazer o livro sobre o pai, porque justamente é o pai que está, né? Que nem uma vez que eu fui entrevistar uma enfermeira num posto de saúde, falou, a gente queria fazer um projeto para conscientizar as mulheres para o câncer de mama, não sei o que. Eu falei, não faz nada para a mulher. Convence o pessoal dos programas esportivos a fazer os homens irem fazer exame de próstata, porque são eles que chegam aqui completamente doentes, sem salvação. As mulheres vêm aqui trazer o filho, a mãe, a avó, elas, de algum jeito, elas vão lá e fazem, e está tudo certo. O homem, quando chega aqui, ou ele está com a coluna completamente estragada, porque ele carregou peso, tudo errado a vida inteira, e trabalhou pesado e nunca se cuidou, ou ele está com uma doença super avançada, né? Então, é isso, a gente tem que trazer os homens, de alguma forma, porque, no fim das contas, são eles que morrem antes, e são eles que se estragam antes, assim. Na Tinta da China, Brasil, a gente publicou recentemente uma HQ que chama Gênero Queer, de uma autora não binária chamada Maya Kobabe, que trata também desses temas tabus, né, de se você se descobrir uma pessoa não binária, também, que aí é um pouco ainda fora, né, dos rótulos, né, de gênero, e também de orientação sexual, porque é uma pessoa sexual também. É um livro muito delicado, que trata de temas muito pesados, mas de uma forma muito bonita, assim. E foi o livro mais censurado nos Estados Unidos no ano passado, em 2021. Então a gente ficou muito orgulhoso de publicar, mas ao mesmo tempo a gente ficou muito apreensivo, assim, porque é um tema que a gente sabe que
entra ali em questões de moralismo, né? A gente estava morrendo de medo de receber muito linchamento virtual por determinados setores da sociedade, mas, por enquanto, o livro está indo bem, né? Ainda não fomos alvo ainda desse tipo de discussão. A capa que a gente fez na 451 do ano passado, sobre essa questão de de crianças transgêneras, aí sim, recebemos mais hate na internet, né? Talvez porque o alcance da revista ainda é maior que o da editora, mas são temas que estão aí e que causam muita polêmica ainda, né? Então, aí a gente também está aprendendo a lidar com isso, também a discutir de uma forma que seja um diálogo, né, e não um confronto. Um comentário que eu ia fazer que eu achei interessante quando você falou, e agora você falou, que só uma mulher, para se preocupar com trazer temas para a sua literatura sobre isso. Um homem muito dificilmente vai se preocupar com isso. Ele vai escrever a autoficção da vida dele, a história dele e o que é caro para ele. Entende? Por isso que a gente tem que trazer. Porque os homens são muito egoístas, né? Aquilo é importante. A autoficção, a história dele, a vida dele, é mais importante do que coisas que ninguém fala a respeito e que teu livro pode ajudar alguém a ter contato com aquilo, né? E se sentir um pouco melhor. É muito louco pensar isso, né? Que só a mulher cuida até disso, a mulher cuida, inclusive, do que abordar nos livros como tema para impactar socialmente. Até isso você está preocupada. Você é uma autora mulher. Dificilmente um homem está preocupado com isso, com temas que fogem dele, né? Delezinho. Tem uma coisa engraçada. Na hora que eu e a Ana, a gente chegou aqui, eu olhei para a plateia e falei, Ana, você já percebeu? Só tem mulher. Realmente, os homens não ouvem as mulheres. E foi muito engraçado que eu me lembrei, não leio nada. E aí foi muito engraçado porque eu participo de várias oficinas de escrita e vários clubes de leitura, enfim, sempre nesse meio, e só tem mulher. Sempre. Eu fiz uma vez um curso, que era um curso um pouco mais longo e tal, sobre tempo, era uma coisa muito assim, vaga, mas muito interessante. E tinha um homem na primeira aula. Aí a pessoa que estava fazendo essa mediação chegou e falou assim, você não quer falar, fulano? Aí fulano, então, eu estou um pouco desconfortável de estar aqui, porque são muitas mulheres, eu sou o único homem, eu acho que aqui não é o meu lugar. Ele saiu e nunca mais voltou. E foi, tem um homem. Olha ali, e aí, olha ali. eu vou te contar uma última história, que é o seguinte, e aí, na hora que eu entrei aqui, eu falei assim, nossa, é impressionante. E eu me remeti, que há uns 2 meses atrás, eu fui assistir um autor, homem, numa livraria aqui no Rio, que ele é da minha geração, e ele ia contar um pouco sobre a trajetória de um livro dele e tal. Na hora que eu entrei, um monte de homem. Eu falei, gente, eu que estou frequentando os lugares errados, né? Porque eu só leio mulheres, eu só estou com mulheres, e blá, blá, blá. Mas aí, aonde tem um homem, tem homens. Tem mulheres, tinha mulheres, e as mulheres não estavam intimidadas e nada disso, mas tinha vários homens, porque essa é a prova de que os homens leem os homens. Eles falam sobre homens, eles estão entre homens, e as mulheres entre elas. E é uma coisa muito louca, porque a gente está em 2023 e a gente fica segregado, cada um no espaço, igual no baile, quando a gente tinha 10 anos de idade. Ficava meninos de um lado e meninas... É tipo dança da vassoura. Bom, só um segundinho que a gente tem aqui a pergunta da Érica, e eu vou pedir para ser breve na pergunta, na resposta, para a gente poder pelo menos sair daqui com alguma coisa mais concreta, alguma ação assim que a gente possa ter no mercado. Então, Érica primeiro. Tá bom, vou ser breve. Bom dia a todas e todos. O meu nome é Érica, eu sou historiadora, trabalho hoje na Saber, com foco ali nas editoras áticas, Saraiva e Scipione para a educação pública, e a minha pergunta vai muito na direção da formação. Hoje eu estou numa experiência de formação, mas também passei por uma experiência de formar alguém que era uma mulher diversa, com dislexia, e eu fiquei lembrando bastante aqui quando você trouxe o seu relato. E foi uma experiência de formação que no início foi complicada, mas que a partir dos momentos que a gente descobriu as potencialidades ali, a gente criou uma pessoa na empresa incrível e indispensável agora, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, passando por uma experiência de formação, e eu venho da periferia de Belo Horizonte, estou ali em São Paulo agora, e muitas vezes eu olho ao meu redor e eu fico pensando, meu Deus, tem muitas coisas que não perpassaram a minha formação, a minha experiência da minha vida, né? E hoje eu me deparo ali, às vezes, com algumas realidades que eu olho ao meu redor e eu fico até, né? É difícil, né?
E aí eu queria fazer uma pergunta dupla, talvez, né? Uma, a partir da experiência de vocês e como vocês lidaram com isso, né? Descobrindo as potencialidades de vocês e também as coisas que vocês precisavam formar e como é que vocês fizeram a partir desse desafio. E dois, quando vocês recebem essas mulheres diversas, né? Quais são as dicas ou o que vocês têm feito para fazê-las mais ouvidas ou para integrá-las, incluí-las mesmo, né? Não apenas arrumar a demografia ali do espaço, mas realmente fazê-las se sentir incluídas e se sentir ouvidas e entendendo que a diversidade que elas trazem ali enquanto experiência também pode contribuir para o espaço, né? Então, essa é a minha pergunta. Érica, acho que dá para a gente responder e já trazer ações práticas, né? Acho que a primeira questão é que, por mais que você tenha estudado tudo, você nunca está pronta, né? Não tem ninguém que entra no mercado de trabalho e fala, sou autossuficiente, né? Check, eu vou sair fazendo porque eu sei tudo. Então, acho que essa sensação que a gente tem do que nos falta é ainda mais forte na mulher do que no homem, né? Porque tem várias pesquisas que mostram que quando a gente se candidata para um cargo, a gente quer ter 100% de check ali das condições. E as pesquisas mostram que um homem com 60% ele se acha preparado. Então, acho que chega na segunda parte da resposta e do plano de ação, que é trabalhar com a autoconfiança, né? Então, de novo, se a gente pega diversos livros publicados, a gente tem, a Record deve ter, que é o quanto que a gente não acredita na gente, né? Então, como que a gente inclui, como que a gente acelera isso, se a gente consegue fazer com que as pessoas que entram, né, que se julgam menos por causa de uma faculdade diferente, ou mesmo que tenha feito tudo, que não vai saber, né, que o grande aprendizado, né, a gente tem um modelo que a gente fala 70, 20, 10. 10% é do ensino formal, 70% é da prática, é da vida real. É ajudar qualquer pessoa que entra, e não é só no mercado editorial, em qualquer contexto, a confiar em si, se jogar e se arriscar, porque ela vai errar e é do erro que vem o aprendizado e criar ali um ambiente de segurança psicológica, que ela possa ir caminhando e não tenha medo, né, de um cargo de liderança futuro ou de um projeto que ela nunca fez, porque sempre vai ter a primeira vez. Antes, quando eu estava conversando com a Budur, antes da mesa principal aqui, ela estava me contando que os homens sempre têm clubinhos, né? Eles se juntam e vão jogar futebol, vão jogar... Eles se reúnem para sair. E as mulheres têm menos isso, de ter esse clubinho, de ter uma amizade, sabe, de se juntar para fazer algo prático. Você acha que no Publish Hut tem como fazer mais encontros aqui no Brasil, juntar mais pessoas, e não só as mulheres no papel de liderança, mas também quem está querendo ingressar no mercado editorial? Thalita, assim, eu não gosto muito da ideia do clubinho, né? Eu gosto muito da ideia da gente se ajudar, né? Abrir também para novas pessoas. E aí, assim, acho que é uma coisa tão simples quanto, né? Você sabe que alguém que está no Rio, está em São Paulo e fala... Às vezes é 1 a 1, é tão gostosa uma conversa que você sente confiança, se abre. Então, quando a gente fez em São Paulo, logo na sequência, né? Vamos fazer um em Minas. Então, de certa forma, você não precisa ali do arcabouço formal. A hora que tem 2 pessoas juntas, 3 pessoas juntas que estão te ouvindo, que você está contando, que você está perguntando, aquilo já faz a diferença, tá? Então, acho que fica aqui o convite para cada um que quiser falar, olha, eu quero com esse contexto, né? O meu problema é aqui, quem mais que eu posso ter que vive para trocar experiências. Então, acho que, assim, de novo, de ações práticas, é cada um chamar, né? Começar pequeno, mas começar, né? E fazer as pessoas que estão começando se sentirem abertas a procurar vocês também, né? Só queria completar aqui, acho que nas independentes a gente tem muitos grupinhos, assim, eu estou em vários grupinhos de editoras que a gente senta, chora no ombro uma da outra e tal, e reclama, e a gente se fala muito, troca muito, eu, Raquel, a Lara e eu estamos na diretoria da Libre, a gente vai formar a chapa, assim, não, mas não dá para a gente mudar esse estatuto para ficar as duas iguais, e não sei, eu presidente, a outra vice, porque a gente não gosta nem dessa coisa muito hierárquica e tal. Então, enfim, eu acho que a gente
tem construído essas relações, né? E na minha equipe eu sou meio mãezona, né? Porque, tipo, a minha editora é só minha e eu tenho 8 funcionários e, tipo, eu fico cuidando, assim. Então, não é o melhor jeito de gestão do mundo, mas é um pouco do que se acaba conseguindo fazer dentro dessas limitações também, às vezes até emocionais mesmo, que a pessoa traz de sempre ter sido excluída, entendeu? De sempre estar, né? De nunca ter tido uma chance. São pessoas muito que vêm, a gente tem a Maria, por exemplo, que cuida do nosso editorial, que faz o Impressões de Maria, que é uma página do Instagram, mora no Espírito Santo, trabalha à distância. Aí tem uma outra menina que é oriental e mora em São Paulo, mas também trabalha mais à distância. Aí tem os que vão para o escritório, enfim, também com a pandemia, toda essa dinâmica mudou, né? E aí não é fácil, mas acho que entra um pouco dessa coisa meio cuidado mesmo, porque acaba tendo. Aí nós temos o nosso único homem que levantou a mão ali atrás. E mais mais 2 perguntas aqui na frente. Então nós temos 10 minutos. Vou pedir para serem breves nas perguntas e também aqui nas respostas para a gente poder sair a tempo. Bom dia, meu nome é Tiago do Mar, eu sou artista independente. E queria dizer que vocês são maravilhosas, que vocês estão certíssimas. E sobre essa reflexão, né, da masculinidade mesmo, tóxica, né? Não é fácil ser um homem que valoriza as mulheres, eu vou falar por experiência própria. Porque como homem, eu consigo transitar no clubinho, no círculo dos homens, e no círculo das mulheres eu sou sempre muito bem-vindo também. E isso me leva a refletir o que é ser homem, o que é ser mulher. É uma reflexão, porque assim, muitas vezes, no meu círculo, eu sou questionado. Esse aí não é homem, isso aí desculpa o termo pejorativo, é viado, é gay, por talvez defender uma mulher, por talvez dizer, olha, você está errado nessa forma de pensar, sabe? Às vezes, assim, numa roda de conversa de homens, eu já ouvi amigos meus dizerem, eu prefiro que meu filho morra do que seja gay, que minha filha morra do que seja lésbica. Eu digo, olha, você está muito errado. E de ser questionado por isso. Quando eu acho que a arte salva, tenho certeza que a arte salva e faz a gente sair dessa bolha. Quando eu precisei fazer o papel de uma mulher no teatro e me vestir de mulher, alguns amigos questionaram minha sexualidade. E tudo bem, né? Mas eu fui questionado. Alguns amigos mais tradicionais disseram que eu iria para o inferno, porque estava dizendo lá na Bíblia que o homem não podia se vestir de mulher. Então, assim, o que eu quero dizer eu me sinto muito mais confortável, algumas vezes, numa roda de conversa de mulheres, do que algumas coisas tóxicas que eu ouço quando eu estou numa roda de conversa de homens que dizem, somos o que a sociedade diz ser homem, né? Então, a minha reflexão é nesse sentido. O que é ser mulher, o que é ser homem, e como que a gente pode desconstruir isso, né? E dedicar para vocês rapidamente um poema do meu livro, que é sobre idosos. Eu escrevi na pandemia e conta a história de velhinhos, que foram videochamadas que eu fiz com velhinhos. E cada poesia é a história de um velhinho. Essa aqui é a Andrelina, que mora lá em Talcara. Ela é uma senhora que aprendeu a ler na velhice e se apaixonou por poesia. É 1 minuto. Ser mulher. Muito prazer, sou mulher. Posso ser o que eu quiser. Meu sobrenome é Coragem. Trago fibra na bagagem. Milho, batata, aipim, na infância foi assim. No forno mexendo farinha, muito prazer, sou rainha. Na infância descobri o roçado, na velhice me encontrei na poesia. Na vida percebi meus direitos, na lida derrubei preconceitos. Sou abrigo e fortaleza, mulher é meu sobrenome. Sou guerreira e sou princesa, mais macha que muito homem. Obrigado por existirem, viu? Bom dia ainda, né? Meu nome é Andréa Jaguaribe, eu e a minha sócia Elizabeth Faria abrimos uma empresa só de mulheres que são revisoras, né? A gente faz leitura crítica, revisão, preparação de texto, enfim. O que eu queria perguntar para vocês é uma coisa que, na verdade, atinge a todos os gêneros e eu acho que atinge o mercado editorial. Atinge a todos os gêneros e mercado editorial. Eu vim à Bienal há alguns dias e conversei com alguns autores
falando sobre o trabalho de revisão, preparação e etc. E algumas autoras me disseram o seguinte: olha, nós temos muita dificuldade ultimamente em editar, porque as editoras estão pedindo que as revisões sejam feitas pelo chat GPT. E a gente entende que o chat GPT não é a ferramenta correta para fazer isso, porque como vai haver a sensibilidade da preparação de texto, revisão e tudo mais. Então, eu queria ouvir de vocês se isso realmente é fato e se é uma tendência, porque a gente está muito preocupado com essa questão de inteligência artificial dominando o mundo praticamente, e eu fiquei, como formada em letras, Elizabeth também, muito preocupadas com relação a essa questão. Será que a editora vai realmente... E segundo as autoras, eram editoras grandes que estavam dizendo isso, substituindo o revisor pela inteligência artificial. Vocês acham que isso realmente está acontecendo? Olha, antes da gente ouvir a resposta, vou pedir para vocês guardarem na memória. Vamos ouvir a terceira pergunta, que a gente responde junto, pode ser? Oi, meninas. Bom vê-las. Lindas juntas. Queria fazer uma pergunta bem objetiva, que é sobre o uso da linguagem neutra quando vocês estão pensando... Quer dizer, vocês ou as pessoas do marketing na editora, né? Vamos fazer essa postagem. Porque a nossa linguagem é uma linguagem masculina, né? Assim, os homens pensam na humanidade, né? Não é? As pessoas pensam na humanidade. Se vocês estão tendo esse cuidado na hora, tanto nas redes sociais, às vezes nas traduções, nos projetos em geral, ou não, a gente já tem tanto leão para matar que não dá para pensar nesse cuidadinho. Era isso que eu queria saber. Pode? Pode. Qual que é a próxima? Tem mais uma? Galera, posso deixar para ela responder as duas, aí você faz a terceira? Porque senão a memória aqui a gente vai perder. Essas duas estão meio relacionadas, né? Estão mesmo. Sei lá, vou falar da minha experiência da Rocco, que é uma editora grande. Eu nunca ouvi falar nisso que você está falando, assim, desconheço, a gente inclusive tem um departamento interno de revisão, além de usar um monte de revisor externo, e todos os livros são lidos por pessoas. Sempre. Não existe isso de chat GPT, nunca ouvi falar. Assim, só dando uma informação extra, nas últimas feiras internacionais que eu participei, eu ouvi um monte de agentes falando que eles, inclusive, estão tendo muito cuidado de colocar nos contratos, de que conteúdo não seja produzido por inteligência artificial. Então, assim, eu acho que editoras sérias não estão fazendo isso. A Roberta pode falar um pouco também pela Record, mas, assim, pegando duas grandes, né, eu não conheço isso, desconheço mesmo. Na Record também não. Também tem departamento interno de revisão. E, enfim, a gente acha que não substitui o cuidado humano aí na leitura. E sobre a linguagem também? Eu acho que isso eu posso falar um pouco, que por causa do gênero queer, a gente contratou uma revisora técnica e, inclusive, estamos aprendendo a trabalhar com a linguagem neutra. Quem fez foi BRGB, que está fazendo trabalho para a Record também. Ele é especializado em traduções e revisão técnica de linguagem neutra. Então, tudo que está em torno do livro, a gente passou para ela também, release, posts de rede social, para ele fazer essa linguagem essa revisão de linguagem neutra. E aí a gente também vai aprendendo a fazer isso. Então, nesse sentido, quando o livro pede, a gente está tentando ter o maior cuidado. E sobre o chat GPT, o que eu ouvi falar são pessoas fazendo trabalho acadêmico, revisão acadêmica, mas aí de teses e tal, indo para o chat GPT, mas não editoras mais formalizadas. Só queria falar que a gente tem uma mesa sobre o tema amanhã. Então, a gente vai passar amanhã discutindo o uso consciente, testes e o que tem sido feito com inteligência artificial no mercado editorial. Olha, a gente tem 3 minutos. Se eu terminar a tempo, eu ganho estrelinha no peito. Então, vamos tentar. Eu vou colaborar, então. A gente falou muito sobre a importância dos homens participarem dessas conversas. Mas eu acho que a gente não falou sobre como é importante que as pessoas brancas participem da conversa de ter um mercado mais diverso e mais racializado. E eu acho que essa sala representa muito bem isso. Né, além da falta de engajamento dos homens com esse tema, em como a gente se reúne para discutir pautas urgentes para o mercado editorial
e conversa pouco sobre a falta de diversidade das pessoas, mesmo quando elas têm a formação adequada. E o quanto esse caminho, quando você tem essa formação que passa por uma grande universidade, por experiências internacionais, etc., continua sendo também uma experiência bastante solitária. Então, a minha pergunta era no sentido de entender se o Publish Her no Brasil tem uma preocupação com isso e de fomentar também essas mentorias que alimentem essa diversidade de mulheres racializadas em posição de liderança. Acho que o convite é para a gente ir fazendo esses subgrupos, né? Então, assim, acho que trazendo aqui um pouco de ação prática na Cogna, onde eu trabalho, a gente criou grupos de afinidades. E eu sou a sponsor, por exemplo, do grupo de pessoas com deficiência, que eu acho que é um dos maiores desafios, quando a gente pega todos os tipos de grupos de afinidade, que é justamente para discutir o que você tem de estudos, o que você tem de novo diagnóstico, o que a gente tem de ações práticas. Então, acho que dentro do nosso grande grupo de mulheres, né, de começar a ter subgrupos, que é o que a gente falou aqui, a visão, estava falando com a Lúcia, de alguém com 40, 50, 60, é muito diferente da visão de alguém jovem. A gente viu isso em São Paulo, né, Karine? Que a hora que você pega uma nova geração de 20 e poucos anos, a visão da liderança feminina, do papel da mulher, é diferente da minha, que é diferente de uma geração anterior. Então, se a gente consegue ir trazendo, é muito rico. Então, fica o convite para subgrupos, para temas específicos, né? A gente está começando agora com o genérico, que é o generalista. E a gente vai depois fazendo os clusters e trazendo ali contextos, que será muito, muito rico. E, Flávia, no minuto final, acho que dá para você falar sobre as redes sociais do Publish Her, como as pessoas podem entrar em contato, como encontrar, como fazer parte dessas discussões, e também sobre a nova conta no Instagram, certo? Que vocês vão ter daqui a pouco. Então, a Budur, acho que falou no painel anterior, o site chama Women in Publishing, tá? Que tem lá todos os acessos, e uma preocupação muito grande de trazer kits de ferramentas. Tá? Então, acho que o grande objetivo da manhã de hoje é a gente se conhecer, né? Porque como que a gente vai mudar algo se a gente nem se conhece? E faz toda a diferença quando a gente dá uma cara, um nome, e começa a ver que tem interesses parecidos para andar adiante. Então, o nosso convite seja no LinkedIn, que acho que é algo bem ativo, né? Porque está bem profissional, a gente está olhando aqui mercado editorial. O nosso maior desafio, assim, é claro que a gente vai acabar tangenciando a questão das autoras, né? Porque somos nós, editores, que publicamos as autoras, mas a gente está olhando muito os profissionais, na verdade, as profissionais do mercado editorial, né? Como que a gente consegue ter discussões e consegue caminhar. E, para isso, a gente formar essa rede, a gente conseguir se cadastrar, depois a gente coloca, acho que no LinkedIn tem um link para todo mundo que está aqui se inscrever para saber dos eventos. Porque eu acho que pior que não ter evento, né, Thalita, é quando você faz, ele não chega, né? Quando você faz um toolkit, quando você traz uma ferramenta e a gente não consegue, que eu acho que é a nossa grande angústia editorial, né? Quando a gente faz um livro que a gente sabe que ele muda a vida de alguém, que ele é poderoso e não chega, né, no destino final. Então, a ajuda aqui é algo que é sem fins lucrativos, é entre nós, para nos ajudar, que a gente mesmo vá dando o tom de fazer conversas, de compartilhar histórias e ações. Então, eu acho que o grande, para mim, são dois canais, que é o LinkedIn e, principalmente, o site, que é em inglês. Vai ver que tem vários países e é muito rico. Acho que a Karine está aqui também para falar o quanto que, via IPA, a gente olha uma experiência de Sharjah, uma experiência da Itália, uma experiência da Argentina e fala, essa ideia aqui eu posso aplicar para a minha editora, para a minha carreira e para o Brasil. Bom, então, muito obrigada. Queria agradecer a todas vocês por terem participado. Acredito que a gente conseguiu ter uma discussão